Olá, sábado, 26 de outubro de 2024, no ar mais um programa médico da gente, diretamente dos estúdios da 91.1 CBN Natal. Você pode assistir com imagens no YouTube da CBN Natal ou através do nosso Instagram, Fernando Suassuna. Hoje é um dia que nós vamos homenagear os idosos. Eu sou o único idoso aqui da mesa, mas eu quero dizer que eu sou um idoso jovem. Eu ainda estou na primeira fase maravilhosa de ser idoso, não é? E hoje nós vamos discutir um assunto relacionado à saúde dos idosos, o tema sarcopenia, né? Sarcopenia, perda de massa muscular, quais são as consequências para o idoso, interferência em quedas, em outros acidentes que podem acontecer com o idoso. E nós vamos ter essa conversa aqui durante esse programa de hoje. Um programa também que vai falar sobre especialidades médicas. O segundo capítulo, né? O primeiro foi anestesiologia. Hoje nós teremos gastroenterologia com o doutor José Gurgel, que é gastroenterologista, nutrologista também. Então vai participar desses dois momentos conosco. Nós estamos aqui na nossa mesa com a doutora Vanessa Gifone, médica geriatra, minha ex-aluna, que aliás aqui só não foi Luciana porque ela é mais velha do que eu, mas... né, Luciana? Brincadeira. José Gurgel, gastroenterologista e nutrologista, e a querida Luciana Liberato, que já é uma figurinha marcada aqui, já viu várias vezes nos brindar com a sua experiência na área farmacológica, principalmente na área da farmacologia magistral. E ela hoje está presente conosco para iniciar esse programa Medicina do Idoso, Saúde do Idoso. Vamos começar com a doutora Vanessa Gifone, que você é professora Vanessa, você vai começar o programa e você vai falar um pouco sobre a visão do geriatra, né, do paciente idoso, e contextualizar com a sarcopenia, para que a gente comece então a discussão partindo do lado exatamente daqueles que cuidam dos idosos de uma maneira geral e qual a importância da sarcopenia nas principais patologias do idoso. Perfeito. Bom, a sarcopenia é uma doença muito silenciosa, pouco reconhecida em toda a classe médica, mas ainda pouco reconhecida até dentro da geriatria. Porque se a gente não fizer uma busca ativa de cada paciente atendido, se inquietar e buscar entender se ele tem sarcopenia ou não, essa condição, como ela é muito silenciosa e ela não é detectável por um exame de rotina comum, como uma glicose, como um colesterol, como uma pressão arterial, que a gente tem marcadores muito facilmente mensuráveis, ela vai passar despercebida. E hoje, qual é a relevância da sarcopenia? Idosos com sarcopenia, eles têm maior risco de quedas, de perda funcional, já vou falar um pouquinho do que seria essa perda funcional, e maior risco de mortalidade. E maior risco de agravamento de várias outras doenças, como diabetes, câncer, recuperação pós-operatória. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 1 em cada 5 idosos tem sarcopenia. As projeções é que no ano de 2050, 1 em cada 3 idosos, 1 a cada 3 pessoas acima dos 60 anos, né? Nem idosos, eu acredito que em 2050, 60 anos de idade não vai ser mais considerado idoso, mas as projeções é que 1 em cada 3 pessoas acima de 60 anos em 2050 tenham sarcopenia, né? E aí, qual é o maior prejuízo dela para o dia a dia? É a perda funcional. A grande meta do geriatra é promover não apenas anos de vida. Então, não é a longevidade exata. Anos de vida, sim, mas com qualidade de vida e com independência funcional. Então, a nossa grande meta na geriatria é promover autonomia e independência. Autonomia é a capacidade de tomar suas decisões, de ser protagonista na sua vida. E independência é a capacidade física de dar vazão, de responder às suas decisões, à sua autonomia. Então não existe longevidade saudável, como a Luciana falou, sem a íntima relação
entre autonomia e independência. E para ter independência física, eu preciso de músculo. Essa seria a condição primordial, pontapé inicial, né? Porque os músculos são os principais responsáveis pela nossa mobilidade. Então, qual é o quadro clássico, né? Como é que a gente pode reconhecer, suspeitar que uma pessoa idosa tem sarcopenia? É aquela pessoa que começa a ter a marcha mais lentificada do que era antes, para se levantar da cadeira, do sofá, da rede, precisa de um pouco mais de força. Antigamente segurava as sacolas do supermercado, pegava os netos no braço com muita facilidade, e hoje isso já gera um cansaço maior. Uma certa caminhada já gera um grau de exaustão, de fatigabilidade. Então esse é o idoso que provavelmente está começando a entrar numa sarcopenia, né? E no extremo da sarcopenia é aquilo que até o leigo consegue perceber, e tem um termo clássico da nossa cultura que descreve bem o idoso com sarcopenia intensa, que é o definhar, né? Quantas pessoas dizem assim, mamãe começou a definhar, aquela pessoa, meu vizinho começou a definhar. O que é esse definhar? Essa caquexia, a perda de massa muscular, a perda inclusive de subcutâneo, de gordura, e isso seria assim, o extremo da sarcopenia. A perda absurda, extensa de massa muscular. Doutor Gurgel, dentro do quadro da sarcopenia, quais são os aspectos nutricionais dentro da nutrologia e qual é a abordagem nesses pacientes? Olha, esse é um assunto extremamente amplo. Só a questão de como proceder diante de um paciente de sarcopenia já merecia só uma live exclusiva para isso. Mas antes de eu entrar nessa questão da sua pergunta, eu queria complementar o que a Vanessa brilhantemente falou, é a questão da terminologia. A palavra sarcopenia, para quem está nos ouvindo, o nome é um pouco estranho, né? Então a gente precisa explicar ao leigo o que significa essa palavra sarcopenia, que muitos nunca ouviram nem falar. Se você perguntar a uma plateia com 1000 pessoas o que é uma obesidade, todo mundo sabe dizer. Se você perguntar a uma plateia com 5.000 pessoas o que é a osteoporose, todo mundo sabe dizer. Mas se você perguntar a essa mesma plateia o que é a sarcopenia, é um vocábulo que é meio estranho, soa estranho. Ninguém entende bem, que é uma palavra que vem do grego. Sarco, carne. Penia, pouca. Então é pouca carne. Essa seria a explicação do vernáculo da palavra sarcopenia, né? E algumas coisas que são muito importantes a gente pontuar, eu vou pegar o gancho da Vanessa, com relação, ela citou a questão da fragilidade do idoso, que é um tema muito, muito pertencente à geriatria, né? E nós clínicos, nós não temos muitas vezes a formação para olhar um idoso e ver se ele preenche os critérios de fragilidade do idoso. E aí já começa uma distinção importante, né? O idoso sarcopênico, o idoso que tem pouco músculo, pouca função muscular, ele é frágil? O frágil é sarcopênico? Então essas terminologias, muitas vezes elas se imbricam. Há uma interseção entre o que é ser sarcopênico e o que é ser frágil, ser sarcopênico. Muitas vezes o sarcopênico não é frágil, né? Às vezes o sarcopênico está de frente naquele almoço de família, todo feliz, tomando a sua cervejinha no final de semana. Ninguém diz que ele é sarcopênico, porque ninguém fez um exame para detectar a sarcopenia, né? Agora o frágil não. O frágil, muitas vezes você bate o olho e você já vê, nossa, como ele é fraquinho, né? No cuidado, Tem né? uma analogia com a fragilidade culturalmente, né, falada, o frágil com a fragilidade, síndrome médica, síndrome geriátrica. Exatamente. É mais fácil de reconhecer. É mais fácil de reconhecer. Então a sarcopenia, como a Vanessa falou, 1 em cada 3, as estatísticas são sempre um pouco flexíveis, né? Mas a gente pode dizer, sem medo de errar, né, Vanessa, que 50% dos octogenários provavelmente já são sarcopênicos e não sabem que são. Não foi feito o diagnóstico da sarcopenia, né? Mas a gente vai falar dos fatores de risco, né? E aí a gente vai falar exatamente disso, de idade e tudo isso.
E a sarcopenia, ela na realidade, para você dar o diagnóstico da sarcopenia, você tem que ter duas coisas, né? Não só a perda da massa do músculo, o músculo fica, para quem está nos escutando, o músculo fica assim reduzido, diminuído, é aquele bracinho molinho, é aquela panturrilha que parece uma gelatina, né? A batata da coxa, né? Da perna. E além disso, ele é fraquinho mesmo, ele não tem força. Inclusive, um dos diagnósticos da sarcopenia, um dos critérios, né, que tem o SARC-F, né, que é um dos critérios médicos, o pessoal não precisa saber esses nomes, uma das coisas é se você tem dificuldade para carregar um peso de 4,5 kg, que seriam mais ou menos uns saquinhos de arroz e feijão. Isso é um dos critérios para você fazer o diagnóstico. E muitas vezes a gente não sabe, mas quando o vovô vai pegar a cesta de supermercado, o netinho vai logo lá, né? Não, Vanessa, deixa eu ajudar, vovô. Culturalmente, já todo mundo tende a estar minimizando essa potencialidade do idoso, né? E tá fazendo as coisas por ele. Não pega não, deixa que eu pego. Fez um desserviço, né? Devia deixar o vovô pegar a canola pesada, que não deixa de ser uma atividade física, né? Então, essas são coisas. A outra coisa que eu queria complementar, que são nomes que a gente nós todos ficamos confusos, é a palavra desnutrição e a palavra caquexia, né? Que são palavras que às vezes a caquexia talvez esteja mais no universo médico, no universo da área da saúde, os pacientes não dominam muito bem, mas já muda um pouquinho em relação à sarcopenia. A caquexia estaria ligada a uma doença crônica subjacente, inflamatória, como o câncer, uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca. Então, ele não é mais tão sarcopênico, ele é um caquético. E a desnutrição, que hoje no Brasil diminuiu bastante comparado na época que nós éramos meninos, né? Não tem tanto desnutrido assim, existe ainda uns... Esses malnutridos, né? Aí diríamos que é 70% da população brasileira é malnutrido, inclusive o obeso é um desnutrido, né? A definição. Então, assim, são 4 terminologias que parecem uma coisa do universo do médico, mas que é importante a população saber. Uma coisa é ser desnutrido, uma coisa é ser caquético, uma coisa é ser frágil e outra coisa é ser sarcopênico. Bem, essas são apenas as considerações iniciais. Agora, respondendo a sua pergunta, aí é uma coisa bem ampla, né? Como agir merece uma discussão bem extensa, mas basicamente a sarcopenia que se diagnostica através da diminuição da força muscular e da função do músculo, né, que a gente pode discutir depois aqui todos nós juntos. O tratamento hoje, basicamente, em linhas gerais, seria uma dieta adequada, que podemos esmiuçar, e exercício físico de resistência, né? Exercício físico resistido, melhor dizendo, que é malhar, pegar ferro, como diz o Matuto. É importante, Gugel falou muito bem, porque para ter o diagnóstico de sarcopenia, não é somente perda de massa muscular. Você tem que ter uma perda de massa muscular associada a uma perda da força, da qualidade, da potência muscular. Então, essa medida da massa muscular, falando um pouquinho, né, sobre como dar esse diagnóstico, é algo mais complexo da gente fazer na prática clínica. A gente ainda não tem exames validados e amplamente utilizados na prática clínica, então a gente pode usar tomografia computadorizada, a gente pode usar a bioimpedância, que existem até algumas versões, né, feitas até em consultórios nutricionais, consultórios de nutrólogos, de geriatras. Existe a bioimpedância, aquela já mais profissional, alguma coisa que é mais rigorosa, né, as medidas. Mas, na verdade, a gente utiliza muito mais os critérios de força muscular, de diminuição de força muscular, e com esse critérios de velocidade de marcha, a gente já consegue ter um panorama diagnóstico. Então, hoje, o que a gente utiliza muito na prática, por exemplo, no consultório, ter um dinamômetro, né, um dinamômetro hidráulico, que a gente tem parâmetros lá para o homem e para a mulher, de acordo com o peso corporal, com a superfície corpórea. Testes de desempenho físico, então velocidade de marcha, a gente coloca um limite, né, de espaço e a gente pede para o idoso completar essa caminhada, a gente cronometra, então a gente faz uma inferência dessa velocidade de marcha. Alguns outros testes, como levantar e sentar da cadeira um certo número de vezes, a gente cronometra isso. Então são indicadores de que esse idoso realmente
tem uma sarcopenia, né? E aí, na prática, quais são os fatores de risco, os principais fatores de risco para a sarcopenia, né? Já pegando o gancho no que Gugel falou. A idade avançada, pessoas jovens podem ter sarcopenia? Podem. Mas especialmente a sarcopenia secundária, né? Secundária a doenças crônicas, doenças inflamatórias, ao uso de alguns tipos de medicação. Mas o idoso é por excelência, da mesma forma que na demência, né? Por excelência, aquele alvo, né? O principal acometido com a sarcopenia. Então, quanto mais a idade avança, maior é o risco dele ter sarcopenia. E que outros fatores de risco teriam? Doenças inflamatórias crônicas, especialmente aquelas que a gente nem está realmente atento no dia a dia, que tem um potencial inflamatório, mas que são inflamatórias, né? Doenças como osteoartrose, como diabetes, doenças cardiovasculares, então tratamentos crônicos oncológicos. Então, essas doenças, elas produzem um grau inflamatório crônico basal, que não é tão alto como você ter uma pneumonia, uma doença, uma internação por uma sepse, uma COVID, né, na época da COVID, mas é uma inflamação perene. E essas citocinas inflamatórias, elas são extremamente tóxicas para a fibra muscular, né? Então, doenças crônicas, alguns medicamentos, idade avançada, esses são os principais fatores de risco. Além disso, a gente tem outros possíveis fatores relacionados com o maior risco de ter sarcopenia, como o declínio cognitivo, pessoas com demência, por exemplo, com comprometimento cognitivo leve e com demência, pessoas que já têm uma funcionalidade prejudicada no dia a dia, então já é aquela pessoa que não faz a tarefa de casa, que não sai de casa, que não resolve as coisas na comunidade, muitas vezes porque o filho super protege o neto, e isso acaba causando um maior risco dele se movimentar menos e de acabar diminuindo, né, esse turnover muscular, né, esse reparo contínuo muscular que a gente deve manter apesar do envelhecimento. E claro, a questão da nutrição, né, que eu acho que Gugel vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como essa má nutrição, e eu diria desnutrição também na geriatria, é menos comum hoje. Eu acredito que a gente vê aquele quadro de desnutrição no jovem, mas vai atender numa unidade básica de saúde, como eu levo os estudantes de medicina. O nosso idoso é aquele que de manhã cedo toma uma xícara de café preto e um pão. No almoço, ele come o macarrão ou a farinha. Quando, né, tudo corre bem, tem ali o feijão, mas muito pouco aporte proteico no almoço. E no jantar, ele acaba que repete aquilo, as bolachinhas, um pãozinho, no máximo um inhame. Então, eu diria que nessa longevidade extrema, pessoas com menor poder socioeconômico, elas são sim hoje vítimas ainda de desnutrição. Só para complementar, eu achei excelente você falar da palavra inflamação, e você falou uma coisa que é bom a gente explicar um pouquinho para o público que está nos assistindo. Ela falou uma palavra chamada citocina, né? Então, assim, primeiro de tudo, inflamação, o paciente sarcopênico, ele tem uma característica, Fernando, ele tem uma inflamação crônica no corpo, subclínica. O que é subclínica, pessoal? Ele não aparece, é diferente você dar no laboratório. É diferente você dar uma topada com o pé e o pé ficar inchado, aí todo mundo diz, olha como meu pé está inflamado, né? Então essa inflamação é aquela inflamação Parou? Então, como eu estava dizendo, o pessoal que está nos assistindo precisa entender assim, que uma coisa é você dar uma topada no pé e o pé ficar inflamado, uma unha encravada, o dedo do pé fica vermelho, fica inchado, tem pus, ali é uma inflamação clara, típica, né? Mas existem situações na saúde do nosso corpo que pode haver uma inflamação que a gente chama não visível, nós médicos chamamos subclínica, e que é uma inflamação crônica, continuada, e que ninguém dá conta que existe. Então, um dos mecanismos, já adentrando um pouquinho no mecanismo da sarcopenia, como é que ela aparece, acredita-se que seja um processo de uma inflamação crônica. E como é que acontece isso?
com o passar do tempo, a gente vai ficando velho e o nosso músculo, vamos falar em linguagem popular, vai atrofiando, ficando fraquinho, diminuindo de tamanho. O diâmetro da fibra muscular, que é aquele músculozinho, quando a gente compra a carne no açougue, né, a alcatra, a gente vê aquela fibra vermelha ali, é o músculo. Então, quando a gente olha no microscópio, aquela fibra muscular vai diminuindo. E no lugar dela vai entrando gordura, falando em termos bem claros. E essa gordura, o que acontece? Com o passar do tempo, ela infiltra dentro do músculo, substitui, de certa forma, a gente pode falar assim, substitui o músculo, e esta gordura atrai umas células no nosso corpo que nós temos, chamados macrófagos, que são células muito importantes, que têm variadas ações, e os macrófagos que nós temos são atraídos por essa gordura que está lá no músculo e produz algumas substâncias que promovem a inflamação, essa inflamação que eu comentei, que é essa inflamação crônica. E essas substâncias são as proteínas que o nosso próprio corpo produz. Nós produzimos proteínas, nós comemos proteínas e nós produzimos, sintetizamos proteínas. E algumas proteínas, elas são responsáveis pela inflamação e nós chamamos elas de citocinas. Certo? Então, o que acontece? Esta gordura ali atrai esse macrófago produz citocina, que tem nomes, chama-se nomes estranhos, a interleucina 1, a interleucina 6, que são proteínas produzidas pelo nosso corpo que vão para a inflamação e também produzem uma outra substância pró-inflamatória, que é o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, né? Então, tudo isso cria uma condição muito ruim, porque ocorre a morte celular do músculo, né? Essa inflamação promove a morte do músculo. Então, esse é um mecanismo básico que ocorre no chamado, que o americano chama de inflammaging, né? Que é a inflamação que ocorre na sarcopenia e que ninguém vê. É subclínica, é invisível, continuada, que aí é onde está o mecanismo que nós temos que intervir. Aqui nós vamos falar no módulo, quando você definir a questão da dieta e do exercício físico. Então, essa é o mecanismo do inflammation que Vanessa citou muito bem. Uma coisa que a Vanessa também citou é a questão da dieta, já entrando um pouquinho no tratamento. Quando você vai ver os idosos, eu acho que Vanessa tem mais propriedade do que todos nós aqui para falar, é que é quase que uma moda o idoso comer pouco, né? Comer pouco e comer mal, com os macronutrientes mal distribuídos. O que são os macronutrientes? O carboidrato, a proteína e a gordura, né? Que nós temos que ter uma divisão equitativa, isso está bem definido, a quantidade de carboidrato e proteína que nós temos que nos alimentar, e as proteínas de alto valor biológico, que para quem não sabe, a proteína de alto valor biológico são aquelas que têm os aminoácidos essenciais, que são aquelas moléculas, aquelas partes que vão formar a proteína que nós não produzimos. O nosso corpo não produz determinados aminoácidos que vão formar as proteínas, tá certo? Então, nós produzimos os aminoácidos não essenciais ou os semi-essenciais. Então, assim, o que acontece, voltando aqui na fala da Vanessa, que muitos idosos estão comendo errado. E isso é um fator que agrava. E, Vanessa, eu queria complementar a sua fala, a questão também da dentição, né? Que muitos idosos não têm todos os dentes, né? Usam a velha chapa, né? A dentadura, e isso dificulta a mastigação e a proteína de alto valor biológico, como por exemplo a carne do boi, ela precisa de uma mastigação, precisa ter força na mastigação. Então, o que acontece? Eu, uma vez, fui numa viagem de turismo no Piauí, eu olhei para um senhorzinho que era um dos guias e eu vi que ele tinha uma perda dessa gordura aqui da bochecha, a gordura de bichá, né? E ele era magrinho. E eu vi logo, esse aqui é frágil e sarcopênico. E eu fui conversar com ele depois, ele disse assim, como é a sua alimentação? E ele comia sopa no café da manhã, sopa
no almoço, sopa no jantar. E era sopa de verdura. Se fosse a sopa de proteína, melhor, né? Ruim é quando eles comem papa. E aí, ele obviamente, era um sarcopênico e não tinha nem 70 anos de idade, mas parecia ter 90. Então, é uma coisa que só para adiantar. O aspecto do envelhecimento, ele fica muito mais relevante, né? Quantos idosos chegam no consultório e dizem assim, não, doutor, aqueles que realmente têm obesidade precisam de um programa de perda ponderal, aliada com suplementação nutricional para não, né, terem uma restrição proteica. A gente às vezes quer orientar essa perda de peso naqueles que precisam e eles não querem perder peso, porque eles já têm esse conceito que a gordura está preenchida, é um sinônimo de saúde, né? Então, o perder peso está associado com o aspecto de mais envelhecimento, né? Então, a cultura popular, a sabedoria popular já tem isso, né? Que a perda de peso, ela está relacionada com desfechos desfavoráveis, né? Nem que seja o desfecho, você envelheceu mais. O que realmente eles não reconhecem é a obesidade sarcopênica, e aí eu acho que merece, sem sombra de dúvida, da gente falar, né? Uma das comorbidades que mais atraem essa inflamação crônica perene, que Gugel explicou também, é a obesidade, né? A obesidade hoje é uma das comorbidades que mais geram inflamação crônica, né? A gente às vezes se preocupa com a osteoartrite, com diabetes, mas a obesidade, ela é um dos top 5 aí que causam inflamação crônica. Então, imaginem um idoso que come ruim, que come pouca proteína, que tem uma dieta abusiva em termos de carboidrato, de gordura, que não se movimenta, né? Que não se exercita, não faz exercício resistido e muitas vezes vai passando o seu peso, ele fica ali equalizado. Ninguém vai percebendo que ele está perdendo massa muscular, porque ele está cada vez mais substituindo a massa muscular pela infiltração de gordura. Então, se a gente fosse fazer um corte transversal, né, usando a estratégia de Gugel, como se a gente fosse pegar a coxa de uma pessoa e partir no meio, um obeso sarcopênico e um obeso e uma pessoa sem sarcopenia, eles podem ter a mesma circunferência, o mesmo raio. Só que numa pessoa que não é obesa sarcopênica, ela vai ter um pouco de gordura, claro, vai ter o osso no centro e ela vai ter um bom raio de massa muscular. Já nesse idoso que tem obesidade sarcopênica, ele vai ter o osso, né, como a pessoa que não tem a obesidade sarcopênica, mas ele vai ter uma fina capa de músculo em volta desse osso e muita gordura até chegar na pele, né? Então, muitas vezes passa despercebido. E aí, outro fator que eu acho que a gente precisa falar, a gente acabou começando a falar um pouquinho da dieta, mas a questão do exercício, Fernando, é algo importantíssimo. Um dos principais fatores relacionados com a sarcopenia, um dos principais fatores de risco é o sedentarismo, é o desuso, né? Então, o músculo, ele precisa estar em constante quebra das miofibrilas, das proteínas, actina, miosina, você melhor do que ninguém. Saudades do ensino médio. Então, o músculo, ele precisa constantemente estar nesse turnover. Quebra proteínas, reconstitui. Quebra, reconstitui. Esse é o princípio básico, né, do treino resistido. Então, a importância da gente desconstruir um pouco aquilo que foi sedimentado na década de 70, quando os cardiologistas mandavam o paciente fazer o quê? Cooper. Mandavam caminhar. E hoje eu recebo no consultório idosos sarcopênicos, muitas vezes idosos com fragilidade, com síndrome da fragilidade, extremamente desnutridos e fazendo sua caminhada diária. Eu tenho idosos que até vão para a academia e fazem 1 hora de esteira e não pego peso não, porque não gosto. Então, percebam o quanto que todos os profissionais de saúde, inclusive os profissionais da academia, eles têm que estar atentos para isso. Um idoso que está perdendo peso, que está perdendo massa muscular, a gente tem que dar um freio no exercício aeróbico e a gente tem que priorizar o exercício resistido. Então, o ideal que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que você tenha uma junção de exercício resistido, exercício aeróbico, exercícios de flexibilidade, para que você possa ter realmente uma longevidade saudável. Mas se a gente pudesse escolher um exercício para o idoso, esse exercício é o exercício de força. E não é só a musculação, tem o pilates, tem a calistenia, que é muito mais difícil para o idoso praticar, né? Mas são exercícios contra resistência. O músculo não ganha força, o músculo não hipertrofia se ele não trabalhar contra uma resistência. Então, a gente precisa
também não desconstruir o exercício aeróbico, mas esse paciente precisa colocar na rotina dele, inserir o exercício de força, o treino de força. É muito bem posto. Eu queria fazer só um breve comentário. O exercício físico, no caso, o exercício, vamos falar do exercício do malhar, né? Do pegar ferro, né? De ir para a academia para malhar, não fazer a esteira. Ele causa uma inflamação, né? Todo mundo que já foi para a academia e pega peso, no outro dia está doído, né? Essa dor que a gente tem na musculação é a inflamação causada pelo exercício, né? E a inflamação é uma resposta. O músculo vai se recuperar dentro de 2, 3 dias, você vai malhar de novo, vai causar uma nova inflamação, vai recuperar, vai malhar de novo e assim por diante. O que a ciência descobriu interessante, por que o exercício é tão bom assim, afinal de contas, para a raça humana, e estamos aqui falando do sarcopênico. A explicação é o seguinte: quando você faz o exercício físico, Fernando, isso causa uma inflamação. Teoricamente não seria tão bom assim, né? Mas não, o que os cientistas descobriram nas pesquisas é que quando você faz uma musculação todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, e repete ano seguinte, ano após ano, essa inflamação crônica, por incrível que pareça, vai prevenir a inflamação que é da raiz do problema da sarcopenia, que é aquele que os americanos chamam de inflammation, que eu citei, com o aumento daquelas proteínas que são inflamatórias, eu citei até o nome delas aqui. Então, por incrível que pareça, o efeito protetor do exercício físico é a continuidade, e há uma explicação molecular que não vale a pena a gente citar aqui tão detalhes, mas os nomes aqui só para quem tiver mais interesse, tiver um estudante de medicina, o TNF-alfa, que é uma proteína inflamatória, vai estar bloqueado, e com isso a inflamação no longo prazo vai diminuir. E como Vanessa falou, a gente não podemos demonizar a esteira, não podemos demonizar a caminhada na Avenida Afonso Pena, lá na Chavantes. Ninguém vai demonizar a caminhada, mas é muito importante malhar, pegar ferro, porque é isso que realmente vai dar o efeito positivo. E não esquecer do outro grande pilar, que nós já mencionamos aqui, que você tem que fazer uma dieta adequada, e vai chegar o momento que nós vamos falar da questão da proteína. E só lembrar de outros benefícios do exercício resistido para a saúde como um todo, e que esse exercício, tem essa inflamação crônica benéfica que o Gugel falou, mas tem também a produção de citocinas, de proteínas que são anabólicas. Proteínas que, inclusive, miocinas, né, a classe geral delas se chamam miocinas, tem inclusive miocinas que agem no cérebro, no hipocampo, estimulando a manutenção do volume do hipocampo. Para quem não sabe, o hipocampo é a área primária onde a doença de Alzheimer ela começa o processo degenerativo por lá, né, pelo hipocampo. Então, o fazer musculação, o fazer o exercício resistido, vai contribuir, inclusive, para benefício cognitivo, né? Sem contar na melhoria do aporte sanguíneo, da circulação. Essa fibra muscular, ela precisa de um funcionamento muito coordenado e saudável da miofibrila, da matriz extracelular, que é onde a gente vai conversar, inclusive, nas questões, né, de suplementação, da placa neuromuscular, né? Então, é aquele nervo periférico que ele se insere no músculo, estimula a contração muscular, e também dos capilares. Então, quanto mais exercício a gente faz, a gente estimula até o aporte sanguíneo local, porque essa inflamação traz o quê? Vasodilatação. E aí melhora essa circulação do sangue, então, do sangue nessa fibrila muscular. Então, como é importante a gente colocar, sem contar dos benefícios psíquicos, redução de ansiedade, de estresse, melhora de pressão, de glicose. A gente sabe que a obesidade, a diabetes, elas têm como mecanismo base a resistência insulínica, né? Então, essa resistência insulínica, quanto mais proporção de gordura, maior resistência a insulina tem para agir. Quanto mais massa muscular, melhor a insulinagem. Então, você quer tratar um diabético, você quer tratar um obeso, você precisa de todo um programa de reeducação alimentar, mas você precisa de massa muscular. Sem ganho de massa muscular, você... Sarcopenia
perda de massa muscular, fraqueza muscular. E vamos falar um pouco agora sobre o suporte alimentar, suplementação, com a nossa convidada Luciana Liberato. Dando continuidade, eu falei muito sobre a microbiota intestinal, né, a importância, porque o uso, por exemplo, de pré-bióticos, que são fibras solúveis e insolúveis, eles já está constatado que eles melhoram dois parâmetros da função muscular. Tanto porque o pré-biótico ele é o alimento da bactéria benéfica. Então você vai produzir mais população dessa bactéria e variedade. Então isso aqui a gente precisa das bactérias boas em quantidade, mas em variedade também no nosso intestino, para ter a microbiota em eubiose. E a prevalência da disbiose no idoso é muito alta. Então, o uso de pré-bióticos, que são esses alimentos, eles vão ajudar, por exemplo, a diminuir a exaustão e também a melhorar a prensa manual. Foi visto isso no estudo. Então, é bem interessante, além do que a bactéria boa produz, são os pós-bióticos, o ácidos graxos de cadeia curta, né? O butirato, ele ajuda bastante na recuperação muscular e a aumentar a resistência muscular. Então, o quão é importante o intestino. E continuando falando da creatina, eu quero reforçar um tipo de creatina que a gente está utilizando, chamado de Clonapure. Fernando, ele é uma combinação, é um complexo, é uma creatina complexada. É um complexo trimolecular com 3 moléculas de creatina. A gente utiliza muito a creatina monohidratada, quando é a creatina isolada. Mas associada a gente tem a creatina monohidratada, a creatina fosfato e a fosfatada, que é essa que estimula mais, em quantidade maior, a produção de ATP. Esse complexo trimolecular ele vai ter uma absorção beneficiada pela forma como essas moléculas estão ligadas e faz com que eles cheguem rapidamente nas células musculares e no cérebro para a produção de energia para as funções metabólicas, né? Porque a creatina vai muito além do músculo, apesar de a gente estar falando aqui de músculo, ela vai da parte cognitiva, neuroprotetora, doença neurodegenerativa, tecido cardíaco. Então, é uma suplementação ímpar. E eu reforço também os aminoácidos essenciais, como o doutor Gugel falou, aqueles que o organismo não produz, a gente precisa suplementar exogenamente, como a leucina, a valina, a isoleucina, que são os BCAA, principalmente a leucina, que é um grande anabólico, e é muito importante, é visto que as refeições, os idosos, utilizando a leucina durante as refeições, que é um aminoácido, a gente consegue, e muitas vezes, melhorar esse quadro da sarcopenia. Ômega 3 é importantíssimo. O cálcio e a vitamina D, que são os que fazem aí a síntese proteica juntos, ajudam na construção. O magnésio, que tem vários benefícios, é um cofator enzimático, mas é importante na hipertrofia, porque o idoso a gente precisa muito da manutenção e da formação e da reversão da sarcopenia. Às vezes a hipertrofia é mais difícil, mas é conseguida também. E reforço também um suplemento que é bem interessante, que é um suplemento que é folidrona. Ele é um modulador de miostatina. A miostatina é uma substância que está no nosso organismo e que diminui um pouco a formação do músculo. Então, esse suplemento, que é uma combinação de aminoácidos como creatina, a fosfalina e a epicatequina, que ajuda a diminuir essa ação da miostatina, melhorando o crescimento muscular. E uma dica que eu deixo aqui é a utilização, por exemplo, da creatina, né, voltando a ela, com a lactoferrina. A lactoferrina é uma glicoproteína ligada ao ferro, melhora o metabolismo do ferro, aumenta o aporte de ferro no organismo, principalmente quem tem anemia, a gestante pode utilizar. E a lactoferrina associado com a creatina, na mesma formulação, a gente consegue ter uma absorção otimizada dessa creatina. Assim como a tirosina associada com a leucina, a gente consegue formar um booster de leucina para esse indivíduo. Então, são otimizações da suplementação que favorecem o idoso, que tem toda aquela dificuldade do apetite, da mastigação, da composição muscular, né? da massa, da composição corporal, de uma maneira geral. Então, tem muita coisa interessante, fora realmente os ligados, que não são ditos como suplementos, e sim como medicamentos, que aí entram outros medicamentos que às vezes são utilizados, né, para reporte de testosterona, que não está dentro da suplementação, que é só de prescrição médica, mas a gente procura fazer, né, na Formule muito essa questão da orientação farmacêutica com esse foco na sarcopenia, mas principalmente na desinflamação e tratamento do ambiente intestinal. Beleza. Doutor Gugel, suas considerações sobre essa parte
metabólica, saindo da parte inflamatória, a parte metabólica. O assunto é extremamente complexo, extremamente interessante, e eu gostaria de fazer algumas considerações que ficaram faltando aqui na fala da Vanessa, com relação ao exercício tão relevante, tão importante, mas em termos práticos, o que fica para quem está nos ouvindo no rádio? Exercício é importante? Sim, é importante. O exercício de musculação, daquele da academia, de pegar ferro, é o mais importante? Sim, é o mais importante. O exercício da esteira, a caminhada, deve ser esquecido? Não, não deve ser esquecido. A caminhada é importante também, acoplado à musculação, de preferência em momentos diferentes, para eles não competirem um com o outro com os mecanismos metabólicos. Tá? Você pode fazer um skatezinho de 10, 15 minutos numa caminhada e depois ir para a musculação. Tá? Tudo bem, não tem problema. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: uma coisa é você orientar exercício físico para o idoso, nós estamos falando aqui de idoso, né? De idoso rígido, o idoso saudável, né? O robusto, como a gente fala. É um grupo de pessoa. Não tem tanto problema. Aquele cara de 60, 70 anos que sempre fez algum tipo de atividade física e ele é forte, né? E uma coisa é você pegar o sarcopênico, que é aquela pessoa que você diz é um cara normal, é um idoso saudável, mas não é tanto assim. Ele já teve perda de massa muscular, mas ainda não tem, não tem mais aquela função, aquela força que tinha antes. E outra coisa é o idoso frágil, né? Aquele velhinho que realmente todo mundo tem pena dele e que tem medo de que ele caia em qualquer momento. Então, o preparador físico, o educador físico, ele vai ter condutas diferentes aí. Uma coisa é você fazer uma atividade física no frágil, outra coisa no sarcopênico, outra coisa no idoso rígido. Então são remédios diferentes. Você não pode começar com a musculação plena, a todo vapor, no frágil. Você vai destruir o cara, né? Então tem que ir com o número a carga máxima, vai ser inicialmente 30% da carga máxima, as repetições vão ser menores, as séries só uma série, certo? Ele vai descansar, vai ser uma coisa gradativa. Depois, à medida que ele vai melhorando, você vai aumentando o percentual da carga, do peso, vai de 30% para 40%, aumenta o número de repetições, e aí vai progredindo no frágil, né? E o sarcopênico você pode ser um pouco mais ousado. E, obviamente, a pessoa que não é sarcopênica é idosa, mas não é sarcopênica, você manda a bala, né? Então, essas eram as considerações que eu queria falar com relação ao exercício físico, né? Uma outra coisa que a Vanessa falou da miocina, que é uma proteína, o músculo, pessoal. A gente tem que começar a olhar o músculo não somente como aquele órgão que a gente carrega a sacola do supermercado, a gente bota o nosso neto no braço. Não, o músculo é um órgão muito mais complexo, é um órgão, podemos dizer, endócrino metabólico. Ele produz, como a Vanessa falou, proteínas importantíssimas que são as miocinas. Ela falou na resistência à insulina, e eu vou falar uma coisa que muitas pessoas não conhecem bem. Dentro da nossa célula, e você sabe melhor do que todos nós aqui, existe a mitocôndria, né? E a miocina vai agir na mitocôndria, ajudando a mitocôndria a funcionar melhor, que é uma organela, uma estrutura que tem dentro da célula do nosso corpo, de todas as células, e que vai ajudar na produção de energia tão necessária para o nosso corpo, né? Uma outra coisa importante é o osso, gente. A miocina, que é essa proteína produzida pelo músculo, ela vai agir no osso. Então essa interface, essa ligação músculo-osso é muito importante, e a miocina também vai, além da resistência à insulina que a Vanessa já tinha falado. Entrando um pouquinho na fala da Luciana, que ela falou com muita propriedade, né? Mas antes de falar do whey protein, que é um suplemento que está bem na moda e toda a garotada da academia consome, e as pessoas, os pacientes estão nos perguntando sobre o whey protein, eu volto a falar da dieta tradicional. Da dieta tradicional. Se você é suspeita que você está se alimentando mal, consulte um nutricionista, consulte o seu médico que conhece a questão da alimentação, e faça nós médicos chamamos anamnese alimentar, uma história da sua alimentação, que você muitas vezes vai detectar erros na sua alimentação. Você provavelmente, como nós falamos aqui rapidamente, uma dieta com pouca caloria, aquela carbofobia,
fobia. O que é a carbofobia? O termo não, fobia, medo do carboidrato. Hoje existe uma cultura da carbofobia. Acha-se que todo mundo é proibido de comer carboidrato, porque carboidrato engorda. Pessoal, carboidrato faz parte da nossa dieta em até 60% das vezes. Em determinadas vezes, você pode fazer até uma dieta rica em carboidrato para a pessoa se levantar. Carboidrato não é nosso inimigo. E o que a gente observa, eu vejo às vezes pacientes jovens malhando de segunda a sábado, às vezes 7 dias na semana, e quando vai estar comendo uma dieta que é muito conhecida, a low carb, uma dieta com menos de 150 gramas de carboidrato dia, ficar comendo 100 gramas de carboidrato, não vai fazer construção muscular, Fernando. Não vai construir músculo. Então, assim, a Associação Americana de Medicina do Esporte já recomenda que 1 hora antes do treino, da musculação, você tem que comer carboidrato, porque senão você não faz a construção do músculo. E o que as pessoas fazem? Vão para a academia em jejum. Entendeu? Para passar mal, de hora para ter um piripaque. Se imagina só, se você vai deixar para um cara de 70 anos, 80 anos, vai para a academia em jejum. Ele vai ter uma síncope, um passamento na cabeça. Então, o carboidrato não é um inimigo, é um aliado. Não se faz músculo só com proteína, se faz músculo com carboidrato. Eu diria as gorduras boas também, que é outra coisa que é demonizada, que você não pode comer gordura. Não, gordura faz parte da alimentação da gente. Até 30% do nosso valor energético total é de gordura. Agora, você não pode comer gordura trans. Aliás, você até pode em pequena quantidade, gordura saturada, pequeníssima quantidade. O grosso é você comer gorduras boas. E aí nós temos que falar dos ômegas, da família dos ômegas, ômega 3, ômega 6, que são ácidos graxos, gorduras, vamos falar assim para o povo entender melhor, gorduras que o nosso organismo não produz, certo? Porque existe a gordura que o nosso organismo produz, que é o ômega 9, por exemplo, e as outras linhagens dos ômega, né? Mas ômega 3 e ômega 6, nosso organismo não produz. Daí o nome é essencial, imitando os aminoácidos essenciais, né? Então, os ômega 3 são fundamentais também para o nosso corpo como um todo. Tem várias ações anti-inflamatórias, os ômega 3. Existe um grande debate na importância dele, se realmente reduz os triglicerídeos, como protetor cardíaco. Aqui caberia um cardiologista para a gente discutir os estudos que tem na literatura do real valor do ômega na prevenção das doenças cardiovasculares. Mas a gente indica o ômega 3, que tem uma série de ações. Não vamos entrar aqui no mecanismo fisiopatológico da importância do ômega 3, como também da vitamina D. Tem vários mecanismos que são importantíssimos e a gente não pode esquecer. Então, ele é só um preâmbulo da dieta. Entrando no whey protein, você falou com muita propriedade, mas assim, o whey protein é um suplemento. É um suplemento. Quando você não atinge aquela quantidade de proteína preconizada, e tem números para isso, pessoal. Números, quais são os números? Geralmente, a pessoa normal consome 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso dia. Esse é o número mágico, tá? Então vocês calculem, tem aqui vários aplicativos na internet para você saber quanto é que aquele bife que você pesou na balancinha da sua casa, aquela alcatra, aquele chão de dentro, você pesou lá, deu 100 gramas na balancinha. Isso significa quanto de proteína? Não são 100 gramas de proteína. São provavelmente 20, 18 gramas, vai depender do tipo da carne que você está consumindo. O frango, você botou lá 120 gramas, peito de frango gigante, lindo, maravilhoso, altamente gostoso. Quanto tem de proteína ali? Não são 100 gramas, pessoal. Provavelmente 20 gramas de proteína. Tá certo? A mesma coisa do leite. Você botou lá 180 ml no copo. Aquele copo que você usa, tem 180 ml de leite. Tem quanto de proteína ali? Está lá na tabela. Os aplicativos estão aí disponíveis. Tem 6 gramas de proteína. O arroz e o feijão. O arroz e o feijão, o feijão, ele tem aminoácido essencial, mas não tem todos. A mesma coisa o arroz, não tem todos os aminoácidos essenciais. Mas quando você junta o arroz com o feijão, um suprime a deficiência do outro. A lisina, que não tem no arroz, mas tem no feijão, né? A metionina e assim por diante. Então você junta, então você consegue uma refeição, o famoso prato do brasileiro, o arroz e feijão, excelente. Existe até uma proporção, você bota tantas colheres de arroz para uma concha de feijão, 4 colheres de arroz, uma concha de feijão rasa, você vai ter 6 gramas de proteína.
6 gramas de proteína. Aí junta com o bife, o frango, que são mais 20 gramas, um bom pedaço de frango, só aí você vai ver 26 gramas de proteína. Aí a verdura, aquela verdura que ninguém gosta de comer, que é importantíssima, também tem um pouquinho de proteína, né? Até o pão tem um pouco de proteína, que é a proteína do trigo, né? Então você, quando você somar, você bateu a casa dos 30 gramas. Então a gente está falando num número, pessoal. Quanto é que eu devo comer de proteína em cada refeição? Vai depender do seu peso e da sua idade e o que você quer. Se você quer ganhar massa muscular, aqui tem outras pessoas aqui que não são idosas, estão assistindo, se você quer ganhar massa muscular, você tem que comer uma dieta hiperproteica. E qual é a definição de dieta hiperproteica? Se você está comendo 1,2 grama por quilo peso dia, se você pesa 100 quilos, você pega 1,2, multiplica por 100, dá 120 gramas. Se você quer uma dieta mais hiperproteica, não tem problema, 1,5, 2 gramas de proteína, numa fase inicial, 2,4 gramas de proteína, então você vai comer mais proteína. E o mais importante aqui, ainda falando de dieta, não estou falando de suplementação, você tem que dividir essa quantidade do dia de proteína ao longo das refeições. Você não pode comer 10 bifes no almoço, meu filho, e sair com um café coado no café da manhã e chegar no almoço você tomar 10 bifes. Não, você tem que dividir as proteínas ao longo do dia. E quanto, doutor? Depende. Se você é jovem, você vai ter uma boa produção de ácido clorídrico, você tem uma mucosa boa, uma microbiota fantástica, é um garoto, você pode 20 gramas de proteína é o suficiente. É por isso que o teu whey protein tem 22 gramas de proteína. Você absorve. Mas se você é idoso, aí fica uma coisa importante, você tem que aumentar a dose de proteína, porque existe uma coisa, o idoso secreta menos ácido, está tomando omeprazol, a secreção ácida diminui e a absorção de proteína diminui. Então você tem que dar e tem que vencer uma coisa que ninguém falou aqui, chamada resistência anabólica. Que diabo é resistência anabólica? Para os ouvintes da gente entender. Resistência anabólica é aquela dificuldade que nós, com o passar do tempo, nós vamos ter de fazer músculo. É um problema sério. Você come, vai para a academia e continua aquele cara mirradinho, aquele cara fraquinho, porque você tem uma resistência anabólica, que é a base do problema. A gente tem que vencer isso dando mais proteína para o idoso, respeitando o rim, tem que ver se ele não tem uma doença renal, Fernando, porque se ele tiver uma doença renal, a gente tem que ter cuidado com o aporte de proteína, tá certo? Mas se você tem um rim funcionando, função renal perfeita, seu médico liberou, coma proteína. E a quantidade de proteína vai depender da sua idade, do que você quer alcançar, dividindo nas frações. O whey protein, agora entrando no whey protein, é o suplemento. Quando você não consegue, você não vai, quer dar ele fez musculação, o momento de dar o whey protein, que vem do leite, né? O leite, a Luciana falou caseína, o leite tem caseína em grande quantidade, mas é uma proteína que se absorve mais lentamente, demora 4, 6 horas para absorver. Já o whey protein, que a indústria muito espertamente separou o whey protein, que é o soro do leite, né? E o whey protein, ele absorve mais rapidamente. Se ele é isolado, mais de 90%, como ela falou, hidrolisado, que ele é mais quebradinho, então você vai absorver rapidamente em meia hora. Então o momento de tomar o whey protein não é antes do treino, é imediatamente depois do treino, meia hora depois do treino, você tomou whey protein. E a creatina, a observação que eu vou falar, porque outro dia chegou uma paciente, eu perguntei, e aí, como é que está a sua alimentação? Está muito bem e tal? E a sua suplementação? Doutor, eu tomo creatina. Eu estou muito bem, estou tranquilo, eu tomo creatina. Tá, e a suplementação? O whey protein? Não, eu tomo só creatina. Então, um erro, né? A creatina, ela vai fazer músculo, mas você tem que dar o aporte proteico. Certo? Porque a creatina, como a Luciana falou, ela vai aumentar a produção daquela molécula da energia, que nós, médicos, farmacêuticos, conhecemos com o nome de ATP, né? Adenosina trifosfato. É a que vai dar energia. Então a creatina transforma-se em fosfocreatina e essa fosfocreatina vai produzir o ATP, que é importante para o anabolismo, a construção do músculo. Mas você tem que comer a proteína, porque se você não comer a proteína, a creatina não adianta só nada. É como eu disse, eu sempre digo assim, você tem um restaurante, uma pizzaria, e a creatina é como se fossem os motoqueiros lá fora. Você tem 20 motoqueiros lá fora para fazer a entrega das pizzas, e lá dentro você só tem um pizzaiolo
e uma quantidade limitada de queijo e massa. Então, você não vai fazer massa muscular. Os motoqueiros vão ficar sem ter o que fazer. Então, os motoqueiros é como se fosse a creatina. Você não adianta você ter muito motoqueiro, não adianta você ter muita creatina se você não tem proteína, se você não tem pizzaiolo, você não tem muita a pizza. Muita energia, né? Sem a proteína. E só um adendo no Whey Protein, que foi visto, né, uma grande pesquisa, e realmente isso aí já está comprovado, que ele tem uma absorção aumentada em 280% o Whey, com a utilização de um determinado tipo de probiótico, principalmente acidófilos e helvético. E as enzimas digestivas vegetais, como bromelina e papaina, já consegue também melhorar a digestibilidade, que muitas vezes, é dificultada pelo tipo de whey e pela individualidade, né, de cada paciente. E uma coisa que a gente, às vezes, o público está ouvindo, vai perguntar, e colágeno? Colágeno melhora a massa? O colágeno ele tem um aporte proteico bem menor do que o whey, mas ele tem um estudo também que existe um tipo de colágeno quebradinho numa parte de aminoácidos que tem uma especificidade para o tecido muscular esquelético, que é o body balance. Então, você consegue ter uma melhora na ausência de um whey, ou quando você faz uma complementação, né, com o colágeno, além, como o doutor Gu já falou, dos polifenóis, do resveratrol, da curcumina, né, da coenzima Q10, isso tudo vai ajudar, vão ajudar na biogênese mitocondrial, que vai formar aí a energia para a gente. Rogério, a gente só tem 2 minutos. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a sua carreira de gastroenterologista. Então, eu sou formado em 1988 na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui seu aluno em 1985, no Giseu do Trigueiro, e depois da formação em 88, eu fui fazer minha formação em clínica médica e gastroenterologia lá em São Paulo. Então, a gastroenterologia está no meu sangue há 32 anos, eu sou gastroenterologista há 32 anos, é uma especialidade extremamente linda, riquíssima e está sempre evoluindo. Eu acho que se tem algum estudante de medicina que quer saber se a gastroenterologia é uma especialidade vale a pena demais, em todos os sentidos, principalmente em termos de conhecimento médico, amplitude do conhecimento. A gastroenterologia, uma informação para quem não é médico, quem não é da área da saúde, farmacêutico, enfim. A gastroenterologia lida com o sistema digestivo, que são as doenças do esôfago, né, do estômago, dos intestinos, tanto o intestino delgado como o intestino grosso, e também cuida também do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas. Certo? Essa é o foco do gastroenterologista. Nós convidamos aqui o gastroenterologista e nutrólogo, doutor José Gu, exatamente porque é um exemplo de um gastroenterologista bem sucedido e que agora encaminha seus conhecimentos para uma área mais específica, que é a nutrologia. Estamos terminando nosso programa, agradecendo a audiência, e no próximo sábado a gente estará de volta. Converteu em preventiva.